Agora são 7h17. Vamos falar da visita, né, do presidente Jair Bolsonaro à Bahia, ele que inaugurou o aeroporto Glauber Rocha em Vitória da Conquista. Vamos ouvir um deputado nordestino, o Carlos Veras, deputado federal do PT de Pernambuco. Olá, Veras, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, Glauco, bom dia a todos os ouvintes. Satisfação falar com vocês. Olha, Carlos, vamos falar aqui sobre essa passagem, né, do Bolsonaro pela Bahia. Não sei se você viu, né? Ele usou aí o chapéu de vaqueiro, diz que ama o Nordeste. Agora, não teve ali a participação do povo nessa inauguração, né? Até o Rui Costa, em protesto, não foi a essa inauguração. Como é que você viu essa passagem do Bolsonaro pelo Nordeste, a segunda visita dele ali na região, depois daquela polêmica toda dizendo que governadores de Paraíba, num tom pejorativo, né? E também falando que o pior deles era o Dino, né, lá do Maranhão. Como é que você viu essa questão? Você acha que dá para... Ele conseguiu, né? Ele conseguiu se sair dessa calça justa, no caso, né? Em relação aos nordestinos, Veras? Então, ele não consegue se sair de um ato lamentável cometido por ele de preconceito contra o povo nordestino, contra o Nordeste, porque todo mundo percebe claramente que nas frases proferidas por ele no dia de ontem, na inauguração, são frases copiadas, decoradas, não tem sinceridade, entendeu? Esse tipo de amor que despreza, que tem preconceito, que coloca como não prioridade, que não dá atenção, que não tem nenhum tipo de relação construída de fato como prioridade para o Nordeste, para o povo do Nordeste, que não respeita as instituições, que não respeita as instâncias. Esse tipo de amor, esse tipo de tentativa de enganação da população não cola, né? Nós sabemos muito bem que não é de hoje os seus atos preconceituosos contra o povo nordestino, né? E lamentável ter um presidente da República orientando o ministro a não liberar recurso, a não garantir que as políticas públicas, que é para todo o país, que não é só para uma região desse país, que é para toda a população, você ter um presidente orientando essas políticas públicas não serem priorizadas e fazer com que elas não cheguem, não à liberação de recursos de investimento para o Nordeste, como foi claramente direcionado pela fala dele ao ministro Onyx Lorenzoni. Então isso é lamentável, né? E o povo nordestino, que é um povo que trabalha, que luta, que acorda cedo, que durante muito tempo tem batalhado e tem lutado para sobreviver e para ajudar a construir esse país. Nós não podemos desconsiderar a importância e a participação que o povo nordestino teve e tem na construção das grandes capitais, inclusive do sul do país. É lamentável ter um presidente que quer governar de costa para o povo, de costa para o Nordeste, de costa para o Brasil, porque ele não disse ainda para que veio. Você não percebe nenhuma política afirmativa, nenhuma política que possibilita a geração de emprego, a retomada do desenvolvimento do Brasil. As obras que ele vai inaugurar são obras realizadas, obras iniciadas por outros governos, não pelo dele. Deputado, na volta do recesso, vamos ter algumas votações importantes na Câmara dos Deputados, inclusive o segundo turno da proposta de reforma da Previdência. E esse contexto, né, essa fala preconceituosa do presidente Jair Bolsonaro pode prejudicar a relação do governo com a bancada dos deputados nordestinos e uma relação sendo que, de uma forma geral, no Congresso Nacional, não só na Câmara, mas também no Senado, não é muito boa. Isso pode prejudicar ainda mais, azedar essa relação? Na verdade, o governo Bolsonaro não tem relação nenhuma com o Congresso Nacional. Ele não consegue nem se relacionar com o partido dele. Então, é um governo que não constrói relações. A reforma da Previdência foi aprovada muito por uma relação da própria casa. Isso é encabeçada pelo presidente Rodrigo Maia, por alguns líderes dos partidos do Centrão.
dependesse do governo, ele não aprovava absolutamente nada. Nada. Infelizmente, o Rodrigo Maia e outros líderes e outros partidos, principalmente do Centrão, encabeçaram e aprovaram essa proposta em primeiro turno da reforma da Previdência. Nós não vamos ficar parados, nós vamos continuar mobilizados, mobilizando a sociedade, se mobilizando dentro do Congresso, para mostrar para o próprio Rodrigo, para mostrar para os partidos do Centrão, que essa reforma da Previdência, da forma que ela ainda está, ela é muito dura, ela não combate privilégios e ela ataca exatamente os que mais precisam. Veja que contradição. Os mesmos parlamentares que aprovam uma reforma dessa, que aprova que uma trabalhadora, que um trabalhador pensionista que terá uma pensão, ele vai poder receber menos do que um salário mínimo, você ter uma pensão, um benefício previdenciário constitucionalizado menor do que um salário mínimo, os mesmos que deram 84 bilhões de renúncia fiscal de presente ao grande agronegócio exportador nesse país. Como é que pode você dar 84 bilhões para o agronegócio e você tira o direito de uma viúva ter um salário mínimo de pensão? O que é um salário mínimo hoje nesse país para você constitucionalizar um benefício menor do que um salário mínimo? Então nós vamos continuar na luta, na resistência, para defender os trabalhadores e as trabalhadoras. E no segundo turno, se não conseguirmos derrotar a proposta, mas nos destaques, tentar amenizar a dor de cada trabalhador e cada trabalhadora. É bom lembrar que tem um segundo turno ainda na Câmara e ainda tem no Senado. Então a população brasileira não pode se dar por vencida essa batalha. Tem que continuar nas ruas, mobilizados, ligando para deputados e deputadas para poder pressionar cada um e cada um. Até porque muitas votações foram feitas na madrugada, sem dar tempo para analisar item a item do relatório, muitos ainda achando que tem algum combate a privilégios nessa reforma. Então é uma luta que permanece, que é constante e que a sociedade precisa continuar mobilizada. Agora, Veras, a Frente Parlamentar em Defesa do Nordeste já entrou com representação contra o presidente Jair Bolsonaro por ofensa aos nordestinos e também perseguição ao governador do Maranhão, Flávio Dino, junto à PGR, Procuradoria-Geral da República? A Frente Parlamentar em Defesa do Nordeste, aqui coordenada inclusive pelo Danilo Cabral, que é daqui de Pernambuco, está pronta, está preparando para entrar sim na PGR contra o presidente da República, seu Jair Bolsonaro, por ofensa, por preconceito, por declarações ofensivas e de preconceito contra o povo nordestino. A Frente Parlamentar em Defesa do Nordeste vai continuar mobilizada e não vai aceitar essas agressões, esses insultos que têm sido feitos de forma constante pelo presidente da República. Ele tem que entender que acabou a eleição, que ele foi eleito, mesmo através das fake news, beneficiada muito por uma ação de um juiz chamado Sérgio Moro, que foi um juiz político, que operou politicamente para garantir a eleição de Jair Bolsonaro. E hoje recebeu o seu prêmio de ser ministro da Justiça e queria um prêmio maior ainda de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, mesmo com essas questões, ele foi eleito muito baseado e muito levado por conta desses dois fatores. O povo votou, ele foi eleito, ele tem que lembrar que ele é presidente de todos os brasileiros e brasileiras, que ele não pode estar se comportando como um animador de torcida, ele não pode estar se comportando como uma figura que tem preconceitos e que quer fazer um processo de divisão no país e deixar uma região importante para o desenvolvimento do país às margens das políticas públicas do governo. Ele precisa respeitar o povo brasileiro, respeitar o Nordeste, respeitar toda a população brasileira. E, deputado, além da questão do preconceito contra os nordestinos, como
o senhor ressaltou, existe aí essa questão da perseguição política, porque quando um presidente dá esse tipo de declaração falando que não vai dar recursos para um estado porque não gosta do governador daquele estado, ele prejudica toda a população local. Então é algo muito sério um presidente da República confirmar que, na verdade, persegue politicamente adversários e acaba prejudicando as populações locais desses estados que têm governadores que ele não gosta, né? Isso é algo sério? Também se pretende fazer algo em relação a isso, deputado? Sim, vamos denunciar, vamos denunciar em todas as instâncias, vamos fazer tudo o que for possível para garantir que o Brasil não seja transformado num gueto, que ele não administre esse país apenas olhando para o seu partido, para simplesmente aqueles que são seus aliados de primeira hora. O governo Lula foi quem deu um grande exemplo de como governar o país para todos e para todas. Isso é o espírito republicano. É um espírito de quem governa para o povo. Ele não pode utilizar os recursos públicos, que é fruto da contribuição de todos e todas, de quem votou e de quem não votou nele. Então, ele não pode utilizar desse expediente para penalizar um Estado, penalizar um povo, penalizar uma região. Nós vamos, em todas as instâncias, em todos os espaços, denunciar e cobrar firmemente uma postura do presidente da República que não seja essa de veto, de preconceito, de retaliação. Isso não ajuda, isso é antidemocrático. Isso fere os princípios democráticos. Isso fere o Estado democrático de direito. Nós não vamos admitir de maneira alguma uma agressão dessa natureza, como tem sido proferida pelo senhor presidente Jair Bolsonaro. Tá certo, então, deputado, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade, um forte abraço e dizer à população nordestina, à população brasileira. Vamos continuar na resistência e na luta, em defesa da democracia, em defesa de um Estado de direito, de um Estado democrático, onde respeite as instituições, onde respeite o povo. Essa é a nossa luta, essa faz parte da nossa trincheira de resistência. E aqueles que lutam em defesa da sua aposentadoria, dizer novamente, ainda tem muita luta para ser feita. Não baixe a cabeça. Tenha fé, tenha esperança e continue na resistência e na luta para garantirmos que, de fato, as pessoas que precisam das políticas públicas possam ser atendidas. Um forte abraço e um bom dia a todas e a todos. Grande abraço, Carlos Veras, deputado federal do PT de Pernambuco.